Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma live pontualmente às 20 horas desse dia especial de hoje. Hoje é dia 20/5, olha só. Sejam todos bem-vindos. Teremos um bate-papo muito legal aqui. Algumas pessoas que assistiram a live de ontem já estão presentes também. Hoje eu vou bater um papo com uma pessoa muito legal. Daqui a pouquinho eu falo dela. Eu já vou colocar aqui o tema da nossa live, sabotagem familiar. Olha só, já vou fixar o comentário aqui. Só um minutinho. Comentário fixado. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. Já aproveitem e cliquem aqui na setinha, compartilhem com pelo menos 5 pessoas para a gente levar essa live lá para cima. Teremos muito conhecimento aqui. Vamos falar de hipnose, de PNL, de psicanálise, de família, tudo que envolve terapia familiar e tudo isso. Muito interessante, ok? Então já vai colocando aí o seu oi, se você me ouve perfeitamente, coloca aí um boa noite para mim, só para eu saber que tá tudo legal. Boa noite, Eli, Rita, Dávia, Márcio, o Emerson já tá na área aqui, eu já vou falar dele. Emerson, se puder, já manda a solicitação para mim na tela que eu já te aprovo. Bom, pessoal, hoje eu vou falar com o Emerson Fregona, que além de amigo meu, Emerson é hoje um dos maiores terapeutas do país na abordagem terapêutica com a hipnoterapia, a programação neurolinguística, e ele traz uma grande influência da psicanálise também no seu trabalho, da terapia familiar, e ele se especializou muito nessa parte de terapia familiar, então ele vai dar uma mega aula para nós aqui hoje. Olha só, uma aula grátis aqui. Uma aula grátis. Quanto que você acha que vale tudo isso, hein? Que a gente está disponibilizando para você aqui nesse horário. Então, parabéns para você que não está vendo noticiário agora, vendo notícia ruim, está aqui aprendendo, valorizando o seu tempo para escutar um conhecimento que pode ser muito transformador para você. Eu tenho certeza que será. Então, já compartilha aqui e também clique aqui no coraçãozinho. Quanto mais você clicar no coraçãozinho aí, mais você ajuda a impulsionar essa live para o Instagram, levar isso para os seguidores. É incrível, eu falo, os coraçõezinhos começam a subir, muito legal. Tá bom, gente? Olha só, deixa eu ver se ele já mandou a solicitação aqui e eu já vou aceitar o Emerson Fregona. Já mandou. Muito bem-vindo, querido Emerson Fregona. Olá! E aí, Lucas? Grande Emerson, tudo bem, querido? Joia, querido, gratidão poder estar aqui com você mais uma vez, né? E para mim é uma honra estar com você aqui. Gratidão. A minha palavra é sempre gratidão a você, que tem aberto esse seu espaço para o seu público também, os seus seguidores, poderem ouvir também e trazer mais abordagens e conhecimento. Eu falo que conhecimento não ocupa espaço, então eu tenho certeza que vai ser uma live extremamente interessante para a gente poder conversar exatamente sobre isso. Show, eu também. E, poxa, é recíproco, né? Eu sempre digo aqui, quando posso, nos meus stories aqui, ou recomendações, às pessoas do ramo que eu admiro, né? E as pessoas que a gente admira, a gente tem que valorizar, e você é uma dessas pessoas. Faz um trabalho aí Gratidão. com muita maestria, com muita ética, e tem transformado muitas vidas. E não só por falar, tem resultados, né? E contra resultados não há argumentos. Tem muita prova social, muitas pessoas comentando, dando depoimento que foram atendidas por você, foram transformadas. Então eu fico muito, muito feliz por isso e orgulhoso também. Gratidão, Lucas. Você faz parte de tudo isso. Você sabe que tem um impulsionamento seu, tem o seu apadrinhamento nesse processo inteiro. Então, eu quero aqui, publicamente, externar a você a minha gratidão por tudo isso. E, óbvio, isso reverbera na vida. Olha a semente que você está plantando, é o que você está colhendo e ainda vai colher muita coisa. Então, eu lhe sou eternamente grato. E hoje a gente vive num mundo de muito mimimi, onde existem muitas rixas, né? Principalmente em vários meios, não só na hipnose, na PNL, independente do ramo, onde infelizmente os profissionais acabam brigando, ou então diminuindo o método do outro, a terapia do outro, como uma tentativa de sobressair, né? Tipo assim, eu vou falar mal dos outros, que aí eu fico bonitão na fita. E infelizmente isso tem no nosso meio, como tem em vários meios.
que é lamentável. E eu não vejo você participando dessas coisas que são negativas. Eu também estou fora de tudo isso. E acredito que é por isso que a gente está crescendo, né, Emerson? Estamos fazendo nosso Sim. trabalho, levando o nosso público, Eu, sem precisar de denegrir os colegas, enfim, expor os colegas, que seria algo até inconveniente, não é mesmo? O que você pensa sobre é, isso? É exatamente isso, como eu falo, contra resultados não há argumentos. Então você tem mostrado os seus resultados, está aí todo o seu progresso. Eu tenho mostrado os meus resultados, acabei de bater a marca de mais de 4.000 casos atendidos, sempre sendo chamado pela TV para ensinar na televisão, depoimento das pessoas o tempo inteiro aqui. E eu agradeço por poder estar cumprindo uma missão. E como eu sempre tenho dito, você tem que se aliar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Se você se aliar com pessoas que não têm o mesmo propósito, dá o que dá. Essa rixa, essa briga de ego, essa disputa de quem é o melhor, de quem é o pior, de quem faz o que dá errado. E essa briga de cachorro doido, que o cara explica uma coisa essa semana, na semana que vem, por mudança de estratégia de marketing, ele muda toda a fala, tudo que ele ensinou a vida inteira, e aí diz que lá, e tá aí. Mais do que exposto, do que estão, só se a gente tiver muita memória fraca para não se lembrar que eles explicavam essas mesmas coisas há 6 meses, agora dizem que é tudo mentira, que não existe, que não é nada disso. Eu estou seguindo um caminho, eu É um vejo... desespero muito grande, né? Quando o profissional perde a identidade. Porque isso é identidade. Você começa Exato. ensinando aquilo, de repente você fala, não, tá tudo errado, esses caras tá tudo doido, agora o meu método que é o certo. Cara, mas eu acho que é desespero mesmo, Lucas, e como eu falo, tem que se aliançar com pessoas que têm o mesmo propósito, e você é uma pessoa que eu tenho uma aliança, porque eu tenho certeza, e isso é mais do que convicção, que nós temos um mesmo propósito, e nesse propósito a gente vai realmente se juntar. Esse lance dessa vaidade, esse detalhe, eu tô fora, eu tô muito bem no que eu estou fazendo, e acho que é só um início de tudo isso, e você também, eu acho que não tem porquê. Se você parar para tirar pedra em todo cão que late, você nunca vai chegar no seu destino. Então essa que é a verdade. E surgem mais cães, né? O tempo inteiro. Olha só, o tema dessa live de hoje é a sabotagem familiar. E por onde que a gente começa, Emerson? Você que se especializou nessa questão de família. E eu vejo, inclusive, que você traz uma abordagem muito, muito psicanalítica, o que agrega muito a tudo isso, né? Por onde que a gente começa nesse campo? O que é a sabotagem familiar? Então, Lucas, quando eu propus esse tema e a gente começou a conversar sobre isso, é para que a gente trouxesse uma visão mais ampla do que mais específica. Mas a verdade é que quando a gente fala de sabotagem familiar, nós estamos falando de vítimas que estão fazendo vítimas. Porque um pai e uma mãe que não dão ou não deram ao filho um recurso, talvez nunca aprenderam, talvez nunca souberam que tinham, talvez só entregaram o que puderam. E essa vitimização do filho, que agora reverbera no neto, são vítimas. Quando eu começo a olhar para o meu pai e para a minha mãe e perceber que eles só me deram o que sabiam, só me deram na limitação deles, e já foi o suficiente, quando eu compreendo isso e olho com compaixão para os meus pais, ao invés de eu crescer um adulto mimado, ao invés de crescer um adulto de não me toques, que tem medo de enfrentar a vida, de dar as caras, eu viro um homem. Eu assumo a minha vida completamente de agradecer e reverenciar os meus pais, porque valeu, eu só sou o que sou por causa deles, então olhar para eles com compaixão vai fazer de mim um homem e uma mulher mais maduro e adulto e preparado para a vida. O que eu vejo são pessoas que foram sabotadas pelos pais e agora culpam os pais pela vida de merda que eles vivem hoje. Literalmente isso, Lucas. Eles vivem uma vida de merda e culpam os pais. Mas são adultos. São pessoas que pagam salário próprio, têm casa, são casadas, são casados, mas ainda vitimizam-se e ainda sem compreender que os pais também foram vítimas, que talvez era o que eles podiam fazer. O pai tinha que trabalhar o dia inteiro, a mãe foi uma do lar, não pôde dar estudos e talvez deixou de comer alguns dias para pagar a escola para o filhinho ir ou para dar a merenda. Mas esse adulto está sabotando-se e sabotando o filho, dizendo para o filho, eu aprendi assim, e você também, comigo, com você é assim. E aí a gente fica sabotando e criando essa sabotagem. E essa sabotagem é um ciclo. Essa sabotagem é um ciclo. E por que ela é um ciclo? Porque eu continuo me vitimizando, fazendo vítimas, sem olhar com compaixão a estrutura basilar. Como eu sempre digo, se você não respeitar essa primeira casa, que é a barriga da sua mãe,
se você não olhar com isso com compaixão, cara, que você só existe por causa dela. E alguém pode dizer, ah, mas meu pai me abandonou, minha mãe me deixou. Cara, se eles quisessem ter abortado vocês, eles poderiam ter abortado a qualquer momento. Você foi objeto do amor. Você foi objeto esperado. E você não sabe quais foram as intempéries da vida que levaram seus pais a tomarem as decisões que tomaram. Eu, Lucas, eu fui abandonado aos 5 anos de idade. Então, o meu pai foi embora, me deixou em Belém do Pará, e minha mãe não podia tomar conta, que minha mãe não, a gente não fazia nada, a nossa casa era um cubículo de 3x3, a casa era 3x3, e meu irmãozinho era de colo, doente. Me sobrou ir para a rua pedir comida. E eu fiquei quase 2 anos pedindo comida na rua, pedindo literalmente comida, batia nas portas, pegava as sobras, o que me dava, levava para casa para a gente comer. Eu fiquei durante boa parte da minha vida culpando o meu pai por ter me deixado dessa maneira, minha mãe. E aos 11, 9 anos de idade, a minha mãe me deu para os meus avós. Ou seja, eu tive uma ruptura familiar muito grande, no qual eu tive que ressignificar, que eu tive que entender que eles... Eu nunca vou compreender o que levaram eles a tomar essa decisão, mas, Lucas, eu sou grato, porque quem eu sou é exatamente o que eu não tive. Eu sou exatamente por causa daquilo que eu tive ou que eu não tive, é o que me tornou quem eu sou. Então, cara, eu olho para os meus pais com uma gratidão tão grande. Anteontem eu fui na casa da minha mãe, fiz comida, eu faço pudim pra ela, fui lá na casa dela, sabe, fui lá no meu pai quer botar uma chapa no meio da boca, eu vou lá na casa do meu pai, sabe, eu sou grato, cara, e olhar com essa gratidão... Isso é libertador, né, amigo? Exatamente, é Porque que te eu liberta. vejo aqui, grande parte do adulto problemático é questão familiar e é pai e mãe, não é? A pessoa que não aceita essa verdade, porque isso é uma lei, né? Isso é uma lei, inclusive a constelação fala isso, que não aceita o pai ou a mãe como eles foram, não tem uma gratidão total por isso e traz a vitimização, sempre vão ter algum tipo de problema que vai estourar em alguma coisa. Então, o que eu falo, né? A criança doente, adulto problemático. Uma criança que não foi tratada naquele cerne, de certa forma, que não olha para a sua criança interior, vai ser um adulto doente de alguma forma, em algum caso. E é muito cômodo para a mente consciente buscar uma justificativa para as coisas que nos aconteceram, não é? É a primeira resposta que vem. Não só em família, mas quando alguém quebra. Ontem eu achei engraçado que fiz uma live com o Edgar Uede, ele quebrou 6 vezes. E ele assumiu que ele quebrou todas por falta de manejo, de conhecimento. Foi erro dele mesmo. Ele falou, cara, eu podia culpar a empresa, os funcionários, o governo, eu tinha milhares de justificativas, mas não, fui eu. Então, assim, olha que legal. Quando a gente assume a responsabilidade, né? E vê que nós somos o resultado disso daí. Que às vezes a gente espera que poxa, podia ser diferente, eu podia ter tido uma criação assim, assado, mas talvez se você tivesse a criação que você imaginava ter, talvez você não seria o Emerson de hoje. O que aconteceu foi a matemática perfeita para dar o produto Emerson, para chegar no Emerson nessa maturidade que tem hoje. E eu imagino quanto você deve ter sofrido com essa situação. E eu queria te fazer uma pergunta. O que mudou na sua vida, Emerson, quando você virou a chave e falou assim, chega, eu não vou mais culpar ninguém, o negócio é isso, é o preto no branco, minha vida foi essa, eu aceito quem eu sou, aceito meus pais e bora para frente. O que mudou na sua vida? Lucas, essa virada de chave aconteceu aos 27 anos de idade. Aos 27 anos de idade. Por quê? Porque, no fundo, assim que eu e o meu irmãozinho fomos entregues para meus avós. A minha mãe se casou com outro homem que teve mais outros 2 filhos. O tratamento era totalmente diferente. Aquela família do meu padrasto, com o meu outro irmão e a minha irmã, tinham tudo, eram bem de vida. A gente não. Sempre estudou escola particular, sempre estudou escola pública, nunca teve carrinho de pilha, nunca teve nada. Então isso ficava no meu coração. Cara, eu não sou amado? Será que eu sou rejeitado? E o sentimento era esse, de rejeição. Aos 27 anos de idade, eu fui num treinamento, me jogaram em um treinamento, e esse treinamento dizia o seguinte, quando você abrir os olhos, pediu para todo mundo ficar em pé com olhos fechados. E falou, quando você abrir os olhos, você vai estar diante da sua maior decepção da vida. E a única pessoa responsável por tudo aquilo que você sofre, sente e é. Aí, cara, apareceu 1000 pessoas na minha cabeça. 1000. Quando eu abri os olhos, Lucas, tinha um espelho na minha cara. Quando eu vi aquele espelho, eu falei, cara, sou eu. Peraí, eu sou um cara adulto.
Eu sou um cara que tem um mesmo. Peraí, como é que eu vou crescer com uma mentalidade de uma criança que ainda culpa os pais? Foi a virada de chave quando eu me vi no espelho, o único culpado. Porque o que me fazem, Lucas, eu não tenho controle. O que me fizeram, mas o que eu sinto é comigo, irmão. Por isso que a gente fala que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Eu posso me fazer de vítima a vida inteira, culpar as pessoas. E eu me deparei comigo. E aos 27 anos, meu irmão, mudou. E te digo, duas coisas mudaram drasticamente na minha vida, Lucas. A primeira foi ir até os meus pais. Eu fui até os meus dois pais e pedi perdão a eles. Eu não fui perdoá-los. Eu fui pedi-los perdão por não ter servido a eles. E hoje eu sirvo. Hoje eu faço questão de ir lá, eu faço questão de fazer comida, eu faço questão de perguntar como é que as coisas estão. Então a primeira coisa que aconteceu comigo foi eu ir lá pedir perdão por alguma coisa que eu tenha sentido ou feito, mas que eu já era adulto o suficiente para caminhar sem culpá-los, porque eu jamais entenderia conscientemente por que uma mãe e por que um pai abandona um filho sozinho. Eu não quero essa desculpa, eu não quero essa explicação. Dane-se a explicação. Por que tem um monte de gente com a vida paralisada? Porque quer explicações. Ele quer a razão, eu não quero razão, cara. Eu quero é ser feliz. E eu decidi aos 27 anos. Então a primeira coisa foi encontrar-me comigo mesmo. E a segunda coisa, Lucas, foi compreender de que sem pai aqui dentro, Lucas, sem o pai aqui dentro, sem força na vida para executar, sem decisão, sem coragem, sem pai, sem maestria para ter a coragem suficiente para alcançar o que você quiser. Sem pai, sem segurança. Sem pai, sem a visão de olhar para frente e se manter firme diante de uma situação. Quando eu compreendi que eu precisava acertar o meu pai aqui dentro, cara, acabou, irmão, acabou. E não é querer consertar o meu pai lá do lado de fora. Porque as pessoas me perguntam, Emerson, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é ficar pedindo bença pai, bença mãe. Que é isso? Honrar pai e mãe, Lucas, é melhorar a imagem dos pais em nós. Isso é honrar pai e mãe. Quando eu descobri essas tretas, caras, o significado exatamente. Então eu dei esse significado e percebi que sem o meu pai, eu jamais teria força, essa coragem de ir, de ser e de fazer. Mas eu aprendi também, Lucas, que sem a mãe, sem vida. Sem mãe, sem desejo de viver. Sem mãe, sem sabor, sem ver colorido. Sem mãe, sem a projeção daquilo que eu gero. Sem mãe, sem criatividade. Sem mãe, sem relacionamentos sadios. Sem mãe, só tendo vida com o dedo podre. Porque é da mãe que isso vem. Cara, quando essa ficha caiu, acabou. A minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida com meus amigos, isso mudou, isso mudou. E quando eu falo isso, parece uma mágica, mas não é. O cérebro vira a chave. E nós sabemos exatamente que isso acontece nos nossos treinamentos. 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, um cara vira a chave da vida inteira e o cérebro é capaz de criar essa reconexão através da sua neuroplasticidade. Vai se reorganizar, não é mesmo? E vai Exato. encontrar novos caminhos neurais. Enquanto você está vendo por aquela ótica, dando aquele significado, vai dar um resultado, como diz lá na PNL, né? As mesmas Sim. estratégias vão levar aos mesmos resultados. Então, para você que nos assiste aqui, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui assistindo têm problema com pai e com mãe mal resolvido. E está esperando o quê para resolver, né, Emerson? Essa é a questão. O que você está esperando? Acontecer alguma coisa que quando chegar aquele dia você vai tomar uma decisão? Quando, né? Ou você está esperando seus pais te perdoarem, né? O que vocês estão esperando? O que realmente impede de ter essa mudança de significado? Porque enquanto não se resolve essa questão, vida financeira fica travada, relacionamento e outra, criação com seus próprios filhos, não é, Emerson? Porque você vai passar porque vai reverberar de geração em geração e aí isso vai passar essa habilidade de se vitimizar para os seus filhos também. E Emerson, qual que você percebe que é a maior dificuldade das pessoas de entenderem? Porque assim, na teoria é algo muito simples. Ok, eu aceito meus pais, eu peço perdão, qualquer coisa, eu sou grato, e é isso, acabou. É uma decisão assim, de corpo e alma. Mas, na sua opinião, por que as pessoas têm tanta dificuldade
mesmo sabendo o caminho. Porque não é possível que a pessoa não sabe que esse caminho é o caminho curativo. O que impede essas pessoas de tomar essa decisão? Lucas, eu poderia falar cerebralmente o que acontece na quebra e mudança de padrão do consumo excessivo de energia, né, do cérebro. Eu não vou falar sobre isso, mas eu posso dizer alguma coisa. Eu só consigo me curar quando eu diminuir esse meu ego e perder o medo do ridículo. Olha, eu vou destrinchar isso melhor. Todas as pessoas, todas, e eu já li, porque eu já li a Bíblia toda 7 vezes e o Novo Testamento 15 vezes, 16 vezes, sozinho. Na Bíblia, cara, todas as pessoas que foram curadas tiveram que passar por um ridículo. E aqui que é a grande sacada. O que é uma fobia, Lucas? A fobia é quando eu vejo uma coisa que é extremamente... Para nós que não temos a fobia, é besteira, é ridículo. Mas para quem tem, não é, é grande. Quando é que a fobia vai embora? Quando eu a torno ridícula. Quando eu ridicularizo ela e mostro que eu sou maior, de que ela não é como eu penso e como eu vejo, o meu cérebro muda. O que eu preciso fazer para tirar toda essa repressão que está aqui dentro, essa dor, essa raiva, tornar ridícula essa situação? Quando eu torno ridícula a situação, o cérebro muda a chave, porque aquilo que para ele é uma barreira passa a ser ridículo. Aquilo que para ele é intransponível passa a ser extremamente... para dar risada. Meu Deus, era eu que fazia aquilo mesmo? Era eu? Meu Deus, que vergonha! E a pessoa começa a se sentir de maneira diferente. Então, uma primeira coisa, eu preciso ter um passo. E esse passo é reconhecer que eu sou maior do que aquilo que eu vejo como barreira e tornar aquilo ridículo. É a famosa mudança de percepção. Quando eu mudo a minha posição, eu faço a minha metaposição, eu percebo que eu estou sendo ridículo. E eu fazendo o papel de ridículo, eu tiro a pressão do meu cérebro em relação àquilo que foi uma adversidade. Uma coisa certa, Lucas. Vamos colocar em passo a passo isso para as pessoas. Primeiro seria reconhecer o estado como ridículo. E para isso Perfeito. você precisa de uma dissociação, você precisa de ver de uma outra ótica. Perfeito. Mudar a acuidade sensorial aí de micro para macro, ver o sistema todo, ver que aquilo está sendo uma cagada. E aí depois eu tenho que tomar uma decisão, mudar um significado, buscar um recurso, seria isso? Perfeito, exatamente. Buscar um recurso externo, se eu não tiver, mas nós sabemos que tem, mas talvez ele não saiba que tem. Levar esse recurso para dentro daquela situação, ou seja, olhar do lado de fora para ter a visão macro, perceber em que posição eu estou dissociado disso, fora dessa percepção de que, meu Deus, que ridículo, e chegar lá naquele Emerson que está lá com uma solução dizendo, para que eu estou sentindo isso? Se eu não sou mais aquela criança abandonada? Se eu cresci, tenho família, tenho um bom emprego, tenho saúde, para que guardar aquilo que está paralisando a vida daquele Emerson? Eu vou lá até ele agora e vou levar uma solução. Então, no problema, olha que sacada, no problema eu me dissocio. Na solução, eu entro associado. Se associa, perfeito. Essa é a grande sacada, que é a mudança do estado atual para o estado desejado. Essa é a grande parada do negócio. Sim. Então, se eu compreendo isso, eu saio dessa vitimização, eu saio desse negócio de, mas fizeram comigo. Cara, mas já fizeram, não dá para voltar lá atrás, não dá para acertar mais. Passado é biblioteca de consulta, mas passado não é lugar para se morar, não é lugar para se estar, é lugar apenas para se consultar e falar, eu sei onde errei, eu verifiquei onde eu subestimei. Que na vida é exatamente isso, você verificar o que você subestimou e a partir de agora assumir a rédea da sua vida e ser o protagonista da parada. Caso contrário, a gente vai sempre se vitimizar. Mudando a esfera, a gente está falando aí da relação dos filhos com os pais. E quando a gente passa na relação dos pais para os filhos? Por exemplo, você é pai, você é mãe, e você também culpa os seus filhos por alguma coisa que você deixou de fazer. Por exemplo, eu costumo ouvir muito nos meus cursos mães dizerem o seguinte, eu nunca mais trabalhei porque meus filhos não me deixaram. Aí eu falo, seus filhos não te deixaram? Né? Já começa a trabalhar. Sim, claro. Então, assim, vamos lá. Ali, para a parte dos pais, o que os pais têm que fazer para sair disso também? É o mesmo caminho? Tem diferença? Porque o filho que está ali também sente isso, percebe esse campo, não é mesmo? Sim, Lucas, a verdade é a seguinte, filhos são esponjas que absorvem a coisa do pai. E absorve o pior e aquilo que o pai e a mãe mais escondem.
Aquilo que o pai e a mãe mais escondem é aquilo que os filhos mais escracham. Olha que sacada. E aí o que eles fazem? Eles copiam essa porcaria por amor, cara. É A por amar sombra. o papai e a mamãe. Exato. E além disso, o que acontece? Eu acabo ou abraçando exatamente como papai e mamãe são, e aí eu viro esse objeto de antítese, por quê? O pai e a mãe olham para o filho e se veem. Aí fala, rapaz, é igualzinho eu quando era criança. E ele não gosta do que vê no filho. Então ele começa a maltratar o filho. Pai e mãe que maltratam o filho são mal resolvidos emocionalmente. Porque muitos dos filhos, primeiro, eles representam e aparentam, até na fisiologia, o ex-marido, a ex-mulher. O comportamento arredio, ou não importa, que ele se vê, e aquele filho é exatamente o retrato dele. E aí, como é o retrato dele, o que ele faz? Ele maltrata e não sabe por quê. Ele só dá porrada no filho e não sabe por quê. Por isso que pai e mãe que maltratam filhos são pessoas que estão emocionalmente desequilibradas e precisam de ajuda. E muitas vezes precisa olhar e rever a relação dele com os pais também, né? Porque a minha relação com meu pai e com minha mãe interfere na relação com os meus filhos. E com os E filhos. Emerson, e quando eu não tenho mais papai, não tenho mais mamãe, eles já se foram, mas eu ainda continuo na mesma vitimização e culpando eles. Eu não posso ir Perfeito. até eles pedir perdão, eu não posso ir até eles fazer comida como você faz, eu tenho apenas uma representação do que eles foram. Ou se eu acredito que eles estão em algum lugar, do que eles são em alguma outra forma de existência. Ok. Se aplica a mesma ferramenta ou tem diferenças? Ótima pergunta, Lucas, e já começo dizendo algumas coisas. Primeiro, o pertencer é algo sazonal. Eu posso pertencer hoje, amanhã não, a clubes, a lugares. Outra coisa é vínculo. Vínculo com o pai e mãe é eterno. Não se tira mais vínculo. Está associado a vida inteira. E você carrega genes dos seus pais e seus filhos vão carregar, dos avós e por aí vai. Esse vínculo, ele é eterno. Mas uma coisa interessante, o nosso cérebro, para ele, tanto faz se é uma realidade aqui visível, física, ou se é uma realidade imaginária, porque tanto faz para ele a questão que eu vou em busca da emoção que eu sinto quando me recordo, quando me lembro, e o que aquela figura representa. Então eu posso usar a mesma coisa na PNL da hipnose. Eu posso usar a mesma estratégia de imaginá-los, porque é uma imaginação. Eu imagino eles ali, porque como o meu cérebro não sabe diferenciar, então o que eu faço? Eu coloco ele nessa temporalidade, como se fosse agora. Porque se eu sinto raiva hoje, o meu cérebro acha que está acontecendo agora. Significa que eu estou associado ao problema. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a ideia de que se eu fechar os olhos, já que o papai e mamãe não existem fisicamente, materialmente, mas se eu acredito, e aí eu posso usar níveis de crença, de inclusive perguntar à pessoa, você acredita que o seu pai e a sua mãe podem estar aqui agora? E eu fiz isso, Já eu tenho estava uns dois, debatendo três... sobre isso. Claro, eu tenho uns 2, 3 vídeos meu, Lucas, fazendo isso, de que eu pergunto um cara se ele acredita que o irmão dele está na sala. E ele falou que acreditava, porque o irmão morreu 6 meses depois de ele ter brigado com o irmão. E eu falei, então fecha os olhos. E o pessoal filmando, eu não vi que o pessoal estava filmando, fecha os olhos, fica em pé. Eu falei, e se o seu irmão tivesse aí? E eu falei, e lembra quando vocês brincavam? Lembra quando era legal, quando vocês discutiam, brincavam, vocês eram amigos? Aí a lágrima escorrendo, eu me lembro. Lembra quando pela primeira vez vocês estiveram juntos e tal? E eu falei, então imagina que o seu irmão pode estar aqui agora e você vai poder dizer a ele, e você vai poder pedir perdão ao seu irmão, e você vai poder falar tudo que você sente no 3. No 3, o seu irmão vai te dar um abraço. E, cara, eu vim correndo. Eu vim correndo lá do fundo da sala, 1, 2, e abracei o cara no 3. Rapaz, quando eu abracei o cara, aí, amigão, tudo aquilo que ele guardou, toda a porcaria, todo o lixo de anos e anos de sofrimento, foi por água abaixo ali, porque o cérebro se associou àquela situação É. e o nosso cérebro, como não sabe diferenciar isso, essa foi uma solução. Então, Por se isso eu não que posso ir até meus precisa pais... representar, né? A constelação faz isso muito bem quando representa, que seja num boneco ou numa pessoa. No meu master Perfeito. também fiz um atendimento semelhante, onde a terapia envolvia um ente querido que já havia partido, eu representei num aluno e deu muito certo. Porque é isso que você Legal. falou, o cérebro não distingue aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente imagina. São apenas Sim. sinais elétricos.
E tem experimento que prova isso, tá? Tem um experimento que foi feito com 2 jogadores de tênis. Um jogando tênis Sim, para valer e o outro imaginando que jogava tênis através de uma ressonância funcional. E a gente sabe que quando a gente pensa numa coisa específica, tem uma zona específica do cérebro que vai ter uma cérebro. maior vascularização. Em ambos, a vascularização foi no mesmo ponto. Ou seja, não importa se ele estava jogando ou se ele estava imaginando jogar, para o cérebro era a mesma coisa. Então, o Perfeito, que importa é, mais uma vez, né? Significar diferente ou ressignificar de uma nova forma. E para perfeito. isso requer um estado diferenciado, né? De humildade e de deixa o ego um pouquinho de lado. Por quê? É incrível como as pessoas têm dificuldade de, de pedir um perdão, de se desculpar, de se redimir, de se recolher, não é mesmo? De sempre querer ter a razão. E isso atrapalha tudo, porque a solução era, pelo que você está me falando e pelo que eu entendo, a essência dela é simples. Mas a Perfeito. pessoa cria o imbróglio todo em torno daquilo e vão sessões e sessões de terapia sem que ela enxergue aquilo. Aí eu pergunto, quais as consequências? Quais as consequências de se não tomar essa decisão? O que a pessoa Lucas, perde na vida? Para onde ela vai? O que acontece com ela? então, primeiro que ela agora só olha para trás. Por quê? Porque exatamente esse passado, ele inibe o presente e impossibilita o futuro. Toda pessoa presa a passado não vive o presente. E a vida só acontece no aqui e agora. Ou seja, só no presente. A vida não acontece nem no futuro nem no passado, só está no presente. E o presente ela perde. Então ela perde o sabor pela vida. Então ela fica uma pessoa rancorosa, doída, culpada, frustrada, nada dá certo, não vê. Só vê preto e branco a vida, sabe? Esse tipo de pessoa que não decidiu deixar essa porcaria para trás, ela vai viver a vida toda na famosa corrida atrás do próprio rabo. Ela não vai conseguir mecanismos para poder sair desse atoleiro. E te digo, Lucas, ela é a única pessoa responsável por fazer isso. E é isso que mais dói. Porque eu vou ter que assumir a minha autorresponsabilidade de voltar a gerir a minha própria vida. Caso contrário, eu vou entregar a minha vida para os outros. Como eu sempre digo, a vida é sua? E a pessoa fala, é. Falei, então a culpa é sua também. Porque se a culpa é dos outros, a sua vida é dos outros. Se a vida é sua, a culpa é sua, cara. Assume essa vida aí. Vamos lá, bola para cima. O que está pegando? O que está pegando? O que está acontecendo? E assumir essa vida, que é a parte mais complexa. Eu falo isso muito, Lucas. Agora, tem um dado importante. Eu atendi 43 casos de criança nesses últimos 6 meses agora. 43 casos de criança nos últimos 6 meses. Em nenhum dos casos, Lucas, eu atendi a criança. Está lá anotado, 43. Sempre os pais. Eu só fiz uma sessão com os pais e dei a eles ferramentas, mecanismos para eles usarem com os filhos. 43 casos nos últimos 6 meses. E como foi nenhum a aceitação caso dos pais disso? Porque o pai, quando chega lá no seu consultório, ele Você quer que eu conte? Um pacote. Tó, Emerson, o problema é citar esse menino aqui, dá um jeito. E aí, como é que eles aceitam esse feedback seu de que, opa, peraí, não é bem assim. Deixa eu conversar com vocês. Eu devolvo para eles o filho deles, de cara. Eu falo que eu não sou o pai da criança. E se eles estão no início da conversa, os primeiros 5 minutos, eles estão dispostos a ouvir uma verdade que eles não estão acostumados a ouvir. E que quem está em jogo não é disputa de ego, de quem está errado, se é o marido, se é a mulher, se é o casamento. Às vezes, por exemplo, mães que me ligam, você atende meu filho? E aí quando a mãe me liga, eu falo, cadê o pai? Ah, nós somos divorciados. Eu só atendo com os dois juntos. Porque o divórcio de vocês não tem nada a ver com o filho de vocês. Vocês têm um vínculo eterno. E esse vínculo em prol da criança, porque ele fica uma semana com você, uma semana com o pai. Então tem que ser com os dois aqui comigo. Eu só atendo assim. E é um critério que eu estabeleci, Lucas. Caso de criança, só atendo pai e mãe juntos. Bem, quando os pais vêm, não tem outra coisa. É a famosa comida de rabo. Eu coloco os pais sentados. Não tem conversa, cara. O papo é sério. Eu já tive 2, 3 pais que se levantaram e foram saindo. O pai, né, se levantou. Não tolero o que você está falando, como se fosse uma afronta. Eu falei, cara, é uma verdade nua e crua. As minhas 2 filhas estão na minha casa brincando agora. O seu filho está em casa moribundo com 8 anos de idade. Ou você me ouve, ou você está liberado. Mulher, fica. E aí o cara volta, eu entendo, é porque é duro ouvir isso. Eu falei, é duro. É dura a realidade dos seus filhos. Eu falei, você não sabe se você está achando isso duro? Duro é você ter um menino de 8 anos depressivo dentro de casa. Duro é você ter uma menina de 7 anos que tem medo de fazer xixi, que não vai no banheiro, que urina todo dia na cama com medo.
Porque garota que urina na cama, menino que urina na cama é inseguro. E a figura da segurança é sua, pai. Você é o único culpado pelo seu filho estar mijando na cama. Rapaz, eu falo, fico arrepiado aqui, rapaz. Meus instintos mais primitivos. Ô, Lucas, eu tô falando sério. Tem gente que fala que eu sou meio doido nos atendimentos, mas, cara, é a verdade nua e crua, que se quem quer assumir a vida, assume. Quem não quer, vai levar lá pro filho tomar fluoxetina, Ritalina. Você tem pais que aceitam, legal, né? E tem pais Uhum. que se revoltam, como você está falando. Você já teve Sim, pais aí que abandonaram a terapia e foram embora sim, e, sim. enfim, não voltaram Sim, mais. levanta, vão embora. Sabe o que aconteceu? Já aconteceu com esses 2, 3 casos? 2, 3 semanas depois, eles voltam. Quando eles voltam, eu digo, vocês têm que pagar de novo a consulta. Faço pagarem de novo, para doer no bolso. A gente começa a transformar quando dói no bolso. Vai doer no bolso, vocês têm que pagar a consulta de novo. E de vocês dois. Os dois juntos, vão cobrar as consultas. Ah, Ou mas seja, ele então voltou para vocês... casa, achou que aquilo foi uma afronta, continuou a mesma Exato. merda, e aí falou, vou ter que voltar no Emerson. Pronto, simples assim, e voltou. E tá muito legal isso, porque os resultados estão acontecendo. E, Lucas, e foi com base nisso, o que eu fiz? Com essa porrada de queixa na clínica, eu falei, cara, como é que eu posso ajudar os pais? Leigo. Como é que eu posso ajudar um profissional da área a fazer isso? Foi Sim. que eu criei o meu curso Pai Salve Seus Filhos. Então, eu criei um curso online, no qual, nesse curso, o pai, o leigo, pode fazer com os filhos os compounds positivos, os reforços de uma ideia, os toques baseados nos toques de Charcot, aonde é que eu posso tocar no meu filho para transmitir segurança para esse moleque, afetividade para ele, bem-estar para ela, como é, o que eu devo falar nos primeiros 5 a 7 minutos do sono, depois que, cara, eu criei uma estratégia. Pai, um hipnotista de primeira. Cara, você sabe que os maiores hipnotizadores são os pais, né? Com certeza. E com umas ferramentas dessa, Com a cara, aí eu ferramenta criei. certa, ele vira um ninja da Perfeito. hipnose. Exato. E aí eu tenho aqui, eu vi aqui alguns pais aqui, pessoas que já fizeram esse meu curso, já adquiriram, eles podem até dar um feedback aqui, cara, porque tem sido espetacular. Aí, Então, esse foi uma curso maneira... é para os pais, é isso? para pais, só exclusivamente para os pais. Ou um profissional, ali ó, a Tati dizendo ali, o curso é fantástico, super recomendo. Por quê? Porque é para os pais que não sabem o que fazer, ou para um profissional que fala, cara, eu também estou com um caso assim, mas eu não sei bem o que fazer, talvez está faltando um pouco de ferramenta. Então ele vai fazer esse treinamento, então tanto o leigo quanto o profissional pode ter desse treinamento aí, beber, deitar e rolar. Porque serve tanto para um terapeuta, porque isso é uma Sim, informação útil para terapeutas. Por exemplo, tem alguns terapeutas que têm alguma linha e que não manja tanto dessa linha familiar, porque é como se fosse uma sublinha, né? Um subnicho dentro do nicho maior. Então, tem pessoas sim, que são especialistas mais em controle de ansiedade, em fobia, em trauma, e tem esse lado familiar que requer essa experiência, né? Nem teoria, experiência. Atende tantos sim. casos relacionados que você vai encontrando padrões, né? Serve tanto para o terapeuta quanto para o pai e para a mãe que não sabe mais o que faz com a criança ou não tem as informações, Sim. porque é tudo informação. Está faltando uma informação que roda no seu cérebro, mas que não roda no dele. E aí ele precisa aprender a se instalar esse software para começar a olhar os filhos de uma outra ótica e ter comportamentos diferentes, reorganizar o sistema familiar. Seria isso? Sim, perfeito, Lucas. E, além disso, não apenas explicar as ferramentas, mas falar como um trauma se estabelece, como eu posso ajudar o meu filho que está no meio de uma adversidade e eu não sei bem o que fazer. O que eu posso fazer? Porque o meu filho é uma esponja. Se dentro de casa é o vínculo direto que ele tem. Então, nada melhor do que eu, pai, eu, mãe, fazer esse processo. Então, eu dei o nome de Pais Salvem Seus Filhos. E isso é possível. Isso já tem se tornado tema de várias palestras, vários amigos que estão usando meu curso para dar palestra. Quer ver uma coisa interessante, Lucas? Olha só, cachorro e gato dentro de casa tem alguns significados. Se a gente olhar por exemplo, o que é um cachorrinho quando você começa a botar cachorrinho em casa? O cachorrinho geralmente vem para substituir alguém da família. Porque o cachorro é para alguém que você quer dar atenção. Por exemplo, às vezes um filho vai embora, a primeira coisa que o pai e a mãe faz é adotar um cachorro. O cachorro tem uma ligação direta com essa figura de alguém que se foi, Sim. ou alguém que não está mais dentro daquele Uma convívio. Então a gente tentativa usa um de cachorro como... preencher algum vazio. Exatamente. Tem um outro detalhe importante. Quem tem gato? Quem tem gato tem uma vida extremamente solitária. Então pessoas que, por exemplo, ficaram sós, os filhos abandonaram, foram embora,
eles adotam um gato. E é muito comum, porque o gato também é um ser muito solitário. E o que acontece? Estamos virando um grupo de pessoas que estão substituindo pessoas por animais. Eu já vi gente falando na minha frente, eu gasto R$ 2.000 com meu gato por mês, mas eu não dou uma cesta básica para o meu irmão. Então, Lucas, se a gente não começar com essa estrutura basilar, que chama-se família, a reorganizar esses buracos, esses gaps que estão aí, eu acho que, ou vida longa para nós terapeutas durante a vida inteira, porque o que vai estar de gente doente, depois dessa quarentena nem se fala, porque eu estou atendendo sem parar, eu não estou parando, estou trabalhando em plena quarentena, eu estou tendo que definir dias para atender e não atender, porque a demanda está muito alta. Ou a gente vai assumir a própria vida, respirar fundo, olhar o que está à volta, verificar o que a gente subestimou, para a partir daí a gente ter qualidade de vida. Então é isso que a gente tem proposto, é isso que eu tenho visto você propondo também nas suas lives, dar às pessoas ferramentas para ter qualidade de vida dentro desse processo. Ou seja, e nunca houve uma era onde nós temos tanta exposição de informação, um manancial de possibilidades para você encontrar. Ontem mesmo estava dizendo na live que não há mais justificativa para buscar informação. Se você falar informação é para quem tem condição. Não, você pode comprar um livro num sebo por R$ 6 e aquele livro pode transformar a sua vida, dependendo do impacto que aquilo tiver na sua vida. Ah, eu não gosto de ler. Vai ouvir audiobook. A informação está aí. Então, eu creio, Emerson, que a busca por essa esfera na terapia é infinita, infindável. Isso aí não tem fim. Vai continuar cada vez mais e mais famílias, mas temos agora um conjunto organizado num curso, como é o seu, que traz um parâmetro, um norte. Olha, tem alguém que fala disso. Tem alguém que se especializa, tem alguém que está dando um norte nisso. Não é mesmo? Então, basta a pessoa querer ajuda. Quero ajuda. Opa, beleza. Tem uma ferramenta aqui para isso. A ferramenta não falta. Não é mesmo? Perfeito. E essa foi exatamente a intenção. Por ver a demanda, cara. A demanda é alta, pouca gente do Brasil fala, ou aborda, ou geralmente é muito fechado. E aí eu decidi abrir. Abro sempre o leque. Eu tenho falado isso com muita frequência, sobre essa questão de deixar o filho cair, deixa ele crescer um pouco, e que mães que dominam, castram homens, mães dominadoras com excesso de cuidado, castra o menino, não deixa o menino tomar decisão, não deixa ele ralar, aí ele fica mamãezado, aí vira o filhinho de mamãe, aí quando ele cresce, começa a conquistar um monte de garotas, sabe por quê? Porque ele está procurando as garotas a figurinha da mamãe, ele quer a mulher ideal da mamãe, então ele usa e abusa das meninas. Aí tem um garoto lá que é o filhinho de papai, que o pai não leva para lugar nenhum, mas o pai dá tudo. Todo pai e toda mãe, Lucas, ouça o que eu vou dizer, todo pai e toda mãe que dão tudo para o filho, tiram a força vital dele de conquista. Ele não aprende a conquistar com os braços. Ele ganhou tudo. E aí, geralmente, esse tipo de garoto, esse tipo de menina que recebe tudo do pai e da mãe, destroem o que os pais deram em pouco tempo, porque não geraram força vital. E tem outro detalhe importante, cara. A pessoa falando, Emerson, como prevenção para os pais grávidos. É exatamente, você não tem noção. Já você pode pegar esse curso aí de cabelo, do jeito que você quiser. Porque vai servir para quem já casou, para quem não casou, para quem vai ter filho, para quem já tem, quem tem filho adulto, quem tem filho novo. Porque filho adulto, não adianta você botar mais mão no peitinho dele. Filho adulto, irmão, é isso aqui, ó. É isso aqui o que tem que acontecer com seu filho. A coragem para fazer isso aqui. Que boa parte não tem. Que nessa quarentena está tendo que olhar nos olhos dos filhos. E vale dizer que tem muitos adultos aí de 40 e poucos anos, bebezões ainda, né? Sim, claro, claro. Sim, perfeito, Lucas. Ainda com aquele tanto de problema com relação familiar e com pai e com mãe. E ainda no vitimismo, e aí já foi metade da vida ou mais, e o tempo vai passando, né? Então essa decisão ela é para ontem. Vocês precisam de aceitar, mudar o significado dos seus pais, independentemente de quem eles foram. Ah, mas meu pai... Não, mas meu pai foi um filho da mãe, mas a minha mãe é diferente. A minha mãe, ela... Independe do caso, né, Emerson? Pode falar mais sobre isso. Independe. Independe, porque geralmente o menino ele tende a proteger mais a mãe do que o pai. Ele ama a mãe primeiro. O menino geralmente ama a mãe primeiro, não ama o pai. O pai é objeto de disputa, porque o menino, olha que doideira, o menino disputa com o pai o amor da mãe. Por isso que geralmente ele deita no meio dos dois, ele quer disputar, então ele para criar disputa na vida, para ele criar rivalidade, para ele aprender a desbravar as coisas, ele precisa do pai.
Ele precisa da figura paterna para aprender disputa. Caso contrário, ele cresce emasculado, sem muita força vital de fazer acontecer. Ele fica sempre para trás, ele fica sempre com medo de dizer, porque faltou força vital. E tem um detalhe importante. Isso aqui eu tenho que falar nessa live aqui. Lucas, quando um casal briga e tem filhos, quando o marido fala mal da mulher para os filhos, ou quando a mulher fala mal do marido para os filhos, ou perto dos filhos, os filhos olham para a morte. Aqui, Lucas, eu vou exemplo. Deixa eu pegar aqui esse limpador do meu óculos aqui, ó. Aqui, ó. Limpa óculos. Meu limpador de óculos. Esse aqui é brabo. Rapaz, aqui tá o pai, aqui tá a mãe. Aí ficam brigando. Para quem... Pai, o divórcio dentro de casa, quem tem razão, quem não tem razão. Olha o que acontece com os filhos. Os filhos ficam no meio, porque o pai é 50% dele. A mãe também é. E os filhos perdem a força. E o que acontece com o filho? Como ele se rasga, ele começa a olhar para a morte. Porque os maiores objetos de amor dele estão, o quê? Isso acontece Rompidos. muito com pais separados. Quando o filho vai passar a temporada com a mãe ou com o Perfeito. pai. E aí o pai já é casado com outra mulher, a mãe já é casada com outro homem. E aí é inimigo, né? Inimigo. Sim. Não, porque o seu pai e sua mãe não vale nada. E aquilo influencia muito. Então, independente de estar casado ou não, o pai tem um papel e a mãe tem um papel. Inclusive, na constelação, eu achei curioso esse estudo, que diz que não tem ex-marido, tem primeiro marido. Depois tem o segundo marido. Sim. Aí, não, já estou no terceiro marido. Ok, mas você tem um primeiro marido. Você separou do primeiro marido, mas ele tem o papel dele no sistema de primeiro marido, segundo marido, primeira esposa, segunda esposa. Sim. Ou E seja, tem que devolver para ele... O significado muda completamente. Perfeitamente. E Você tem que devolver a força... conectar aquela pessoa. Você pode de jeito nenhum. Não deitar mais junto, não namorar, não jantar mais junto, mas você está conectado. Perfeito. E essa visão, ela faz muito sentido, por N sentidos, né? Tanto é que, como eu falei, se você fala mal do cônjuge, você fala mal da criança inconscientemente. E sabe o que acontece quando essa criança cresce? Ela cresce com raiva de você. Ela cresce com raiva de você, porque você falou mal do pai dela, e o pai dela era 50% dela, e você não sabe por que seu filho se afastou de você. No fundo, você mesmo enfraqueceu. E digo, isso filhos adoecem. É inconsciente, Lucas. Isso é inconsciente. E finalizo dizendo essa fala. Pais e mães, quando estão brigando dentro de casa, os filhos adoecem com muita frequência. Os filhos adoecem justamente para aproximar os pais. E te digo, os filhos morrem por amor aos pais. A criança não sabe lidar com isso. E a criança começa a olhar para a morte, começa a ficar doente, os pais não sabem por quê. Olha o clima em casa. É uma inconsciente de chamar a atenção. Perfeito, correto. Isso aí, exatamente. Olhem para mim, me reconheçam. Sim. Não é? Inclusive o cachorro... Como tudo tende ao equilíbrio, né? Essa homeostase, vamos dizer assim. Enquanto você tira de uma parte, ela descompensa em outra. E é assim no corpo humano, né? Sim. Se você só tem uma perna, a outra fica mais musculosa. Se você não tem a visão, você vai ouvir melhor, vai cheirar melhor. Tudo é compensatório. Então, se você tira de uma parte, descompensa em outra. Só que essa descompensação em outras partes, elas podem gerar desequilíbrios. Desequilíbrio. Sim. Em tudo isso. E exatamente... O desequilíbrio, ele, até certa medida, ele pode ser até tolerável. Mas quando ele já deixa você ter uma vida merda, como você estava dizendo, e por muito tempo, é preciso tomar uma atitude drástica. Tão drástica quanto foi o desequilíbrio, que é a reorganização, a reestruturação que você estava falando. E, Emerson, onde que as pessoas encontram esse curso, Pais Salvem Seus Filhos? Tem um site? Onde que elas podem ir para ter mais informações sobre isso? Lucas, importante sua pergunta. Lá no meu site, que talvez a gente pode até colocar aqui, eu posso até, quem sabe, escrever aqui, é www.emersonfregona.com.br/salvem seus filhos. Só isso. Vou colocar aqui agora, lá. .com.br/salvem seus filhos. Vai cair lá
E, ô, Lucas, eu posso oferecer aqui um desconto para quem está aqui, só para live, para quem está aqui? Deve. Quem quiser Opa, adquirir? maravilha. Posso? Manda brasa. Então, eu acho que dá para dar um desconto. Eu estava vendo com o pessoal do Hotmart aqui, do sistema. Dá para a gente fazer o quê? Dar um desconto de 30% só para quem está aqui. E o nome do cupom de desconto é Naves. O nome do Não cupom de tem como desconto errar, é... hein? Não tem como Só errar. O nome lembrar do de nave cupom é... espacial aí, ó. Só me lembrar, Naves. Então, quem quiser adquirir, tá aí, emersonfregona.com.br /salve seus filhos, vai cair lá no site, e lá na hora de você fazer a compra, você pode clicar lá e escolher. Você tem um cupom? Tenho. Coloca o cupom NAVES, e você vai ter 30% de desconto, ainda pode pagar em até 12 vezes. É uma mixaria, mais barato que um picolé por dia. Tô falando sério, é menos que um picolé por dia, cara. É impressionante. Mas é a maneira que eu pude jogar na vida e ser útil e ajudar as pessoas. Então foi a maneira que eu encontrei, Lucas, Perfeito, de poder também perfeito. contribuir. É o dar e receber, é o equilíbrio entre Sim, isso, né? Você está dando perfeito, algo à perfeito. sociedade, ao universo, e tem a resposta disso também, o receber disso. Isso é muito bom. Sim, Agora, Emerson, sim. uma pergunta, se você me permite, que é bem desafiadora. Eu acredito que Manda. você saiba já responder, pois já deve ter tido questionamento desse. Um dia eu estava numa live aqui, e toda hora a mulher colocava o mesmo comentário, que é assim. O assunto era muito semelhante. Ela falava assim, que ela foi abusada pelo pai. E a gente estava falando, era uma live sobre perdão. E ela falou, mas Uau. vocês estão loucos? Como que pode vocês cogitarem a possibilidade do perdão? O meu pai me abusou, vocês estão malucos. E ela mandava toda hora. Só que como não tinha o contexto naquela live para responder, era um caso para chamar no particular, acabou passando. Num caso como esse, né? Pois a gente tem que trazer dos nossos pais gratidão, aceitação, a representatividade. E num caso extremo, porque eu acho que esse é o exemplo mais extremo. O pai Ok. abusou da filha. E aí? Lucas, Como a filha significa ele agora? eu já tive vários casos desse tipo na clínica, e não apenas com mulheres, mas também com homens que foram abusados pelos próprios pais, tios, pessoas muito próximas e de muita confiança familiar. O primeiro passo que eu pergunto, e é realmente uma pergunta para quebrar um padrão, é: você ainda é aquela criança? A primeira pergunta. Eu preciso fazer com que ela volte para o estado de adulto. De que ela vai carregar marcas e dores, mas aquela marca e dor, ela nunca vai esquecer, Lucas, é como uma cicatriz. Você não vai esquecer, mas não pode doer mais. Então a primeira pergunta é: você ainda é aquela criança? Bem, ela vai dizer não. E eu falo: e você gostaria de sentir o que aquela criança sentiu? E ela diz não. E eu pergunto: então qual o melhor sentimento do que aquele? Porque enquanto você não... E aí eu vou usar a palavra perdoar, mas dependendo do contexto, nem é perdão, eu sinto muito, depende, mas eu vou usar a palavra perdoar porque é um contexto universal. Eu pergunto: você seria capaz de se libertar? Não que ele mereça, porque o perdão não é reconciliação, mas o perdão é uma questão de inteligência para tornar você livre. Porque perdão você faz com uma pessoa só, você perdoa e deixa outro embora. Mas reconciliação você só faz com dois. E você não precisa se reconciliar com a dor. Você só tem que voltar a reconciliar consigo mesmo, porque você está longe de si. Está sofrendo por aquilo que aconteceu naquele momento, mas você pode usar isso agora ao seu favor. Porque o único encarcerado aqui é você. Porque é você que está comigo aqui agora. Isso significa que você é a única pessoa que tem a chave da prisão. E a chave que vai abrir essa prisão chama-se perdão. Para deixá-lo ir embora. E você, como uma... Eu falo sempre assim, você como uma rainha. E só a rainha tem o poder de libertar escravos. Não se coloque dentro dessa prisão agora. Tire aquela pessoa que você colocou lá dentro. Deixe ela embora. E jogue essa chave para sempre fora. Porque você nunca mais vai entrar dentro desse calabouço. Eu acho que não tem metáfora melhor do que essa para uma compreensão sistêmica do Incrível. processo de que... É bem meu pensamento. Inclusive, teve comentário aqui de uma moça que falou que, olha, foi para mim, passei por isso. Olha que Porque legal, cara. a gente precisa entender o significado do perdão, né? E eu percebo que a maioria das pessoas tem um significado de Não, perdão que é voltar a ser brother, vamos voltar a ser amigo, reconciliação. não, de jeito E o algum. perdão é uma Não. libertação. Eu gosto, sabe de que frase?
perdoar é se desconectar da memória de dor. Isso aí. Eu me Perfeito. desconecto da memória de dor, isso é libertador. Mas se muitas vezes o paciente ou a paciente fala, não, mas eu não quero saber. Mesmo assim, não tem perdão. Aí o que nos resta? Sinto muito, aceitação, indiferença. Vai ter que ter algum Sim. outro estado que Aham. vai envelopar aquela memória. Por quê? Aquela memória não tem como apagar ela, mas ela está envelopada com um sentimento de rancor, de abandono, de medo, enfim. E agora a gente vai colocar um outro envelope ali. O perdão, na nossa opinião, acredito que do Hermes também, é o mais avassalador, é o mais Sim. forte. Mas se não for o Sim. perdão, e aí? Vamos nos contentar com um sinto muito, uma aceitação? O que você pensa sobre isso? Eu penso no seguinte, Lucas, quando alguém fala assim, eu não estou disposto a perdoar, ele está dizendo para mim que ele quer reter de alguma maneira o ego. E lembra que eu falei de que para haver mudança, eu tenho que estar disposto a passar o ridículo, inclusive em relação à humildade. Qual é o ridículo? É de que eu tenho todo o direito de ficar com raiva, mas eu abro mão desse direito. Eu abro mão para viver. Ou seja, se eu compreender que eu sou o único que estou encarcerado, é por amor a mim que eu vou fazer isso, não é por amor a ele. É por amor a mim que eu me liberto, e por amor a mim, me tira dessa prisão. O que é que eu faço? Porque, Lucas, uma coisa é certa. Quem escolhe a terapia e quem escolhe o que quer fazer, não sofreu o suficiente ainda. Exatamente. E isso é duro, mas é real. E a verdade, às vezes, é até inconveniente, pois ela é muito verdade. E a pessoa precisa de um Exato. tempo para sedimentar a verdade. Por isso que Perfeito. vão, às vezes, mais sessões, pois ela sabe, ok, Emerson, já entendi que o caminho é o perdão, mas eu não estou preparado. Ok, semana que vem, ou amanhã, ou tal Isso dia, aí. vamos de novo. Volta. Talvez Isso amanhã aí. você está Perfeito. mais disposto. E é um processo, né? E tem que respeitar o processo da pessoa também, Correto. não é? Correto, Lucas. Mas é Eu isso. imagino muito Emerson, isso. nós temos aqui mais 3 minutinhos. Uau. Vou deixar para você dar os agradecimentos aí. Já te agradeço também, claro, pela presença, para você reforçar o site e para Ah, você deixar legal. suas finalizações aí, suas palavras. Perfeito. Lucas, eu quero te agradecer, a você, seu público, o convite que a gente pôde fazer juntos aqui é um convite mútuo. Eu me sinto honrado de poder estar com você aqui, com as pessoas, vendo gente aqui que está compreendendo, repetindo as frases ali para ficar bem fixado. E é isso, a gratidão. O pessoal está me perguntando aqui sobre o site. O site é o meu site, www.emersonfregona. Vou escrever aqui de novo para quem perdeu, só para ficar aqui. emersonfregona.com.br/salvem seus filhos. Acabei de colocar. Pronto. emersonfregona.com.br/salvem seus filhos. Quando você entrar lá, use o cupom NAVES e você vai ter direito a 30% de desconto e ainda pagar em 12 vezes, menos que um picolé por dia. Lucas, Escreva gratidão. naves e entre nessa nave, hein? Olha só, essa live vai vir aqui para o meu feed, hein? Agora o Instagram está com essa funcionalidade. Então, quem não Ok, assistiu tudo, vai para o meu feed, massa. que daqui a pouquinho vai estar lá. Tá Show de bom? bola. Emerson, querido, muito obrigado. Tamo junto nessa, tá bom? Conte comigo Beijo no sempre aí coração. que você precisar também. Todos vocês. Beijo, Tchau, querido. pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.